Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje é domingo e nós vamos fazer a nossa aula, conforme prometido a vocês, sobre simplificação de frações. O nosso ilustre convidado já se posicionou na cadeira dele para assistir a aula, porque quando ele vê que nós vamos gravar para vocês, ele também quer participar, né? E não deixa fazer a aula aí, ó. Mas tudo bem, vamos lá. O que vem a ser para nós simplificação de fração? Simplificar uma fração é você reduzir essa fração, diminuir o valor dessa fração nos seus termos. Quem são os termos da fração? O numerador e o denominador. Esses são os termos da fração. Então nós vamos reduzir esses termos a termos muito menores, a termos irredutíveis. Como é que se faz isso? Dividindo. E para dividir, nós temos dois métodos para fazer essa simplificação. O primeiro método que eu coloco para vocês aqui é o método da divisão sucessiva, ou seja, você divide várias vezes a fração, por isso sucessivas, por um mesmo número, no numerador e no denominador, até tornar essa fração irredutível. Então, eu tenho aqui um exemplo, dividir o 24 pelo 36, ou seja, a fração 24 36avos. Essa fração a gente sabe que dá para simplificar, por quê? Porque tanto o numerador quanto o denominador é divisível, são números pares, por 2. Ah, poderia dividir por um outro número que eu enxergasse aqui e desse para dividir? Claro que poderia, por isso essa divisão sucessiva. Mas o primeiro número fácil que a gente vê aqui é o 2, então pode dividir por 2. Então 24 dividido por 2 é 12 e 36 dividido por 2 é 18. Então vejam, tem que dividir por um mesmo número, o numerador e o denominador da fração. Mas aí eu caí numa fração 12 18avos, que ainda são números pares e, portanto, são divisíveis por 2. Só por 2? Não, são divisíveis por 6, por outros números, por 3, mas eu quero ainda dividir por 2. Posso? Posso. Então eu vou dividir por 2. Então eu vou dividir o numerador por 2 e o denominador por 2. Então 12 dividido por 2 vai dar 6. E 18 dividido por 2 vai dar 9. Então, reduzir mais um pouquinho. Só que ainda 6 e 9 tem na tabuada do 3. E por isso eu vou dividir por 3. Eu aumentei o meu número, não tem problema. Então, 6 dividido por 3, 2. E 9 dividido por 3, 3. Aí eu cheguei no que eu chamo de fração irredutível. Por quê? Porque não há mais nenhum número que eu possa dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo pelo mesmo valor e que reduza mais esses números. Então, a simplificação de 24 por 36 vai dar 2/3. Um outro método que faz você obter o valor da redução direta é fazer o MDC. Então, você usa o método do MDC para fazer a divisão do numerador e do denominador. MDC é o máximo divisor comum. Então, eu vou encontrar numa divisão o maior número que divide ao mesmo tempo os dois números. E nós temos no canal já esse assunto do MDC. Vocês procurem no canal a aula correspondente ao máximo divisor comum e vocês vão encontrar, inclusive, exercícios para poder lembrar como faz, para poder aplicar aqui na simplificação. Vejam como é importante e conhecendo passo a passo todos os valores, as situações anteriores da matemática para se avançar no aprendizado. Esse é um dos motivos que as pessoas se perdem no conteúdo, não conseguem acompanhar, porque não forma essa base, não tem essa consciência que esse aprendizado é constante e aos poucos vocês vão montando tudo isso na sua Winchester, que é a sua cabeça, como um computador, para quando você solicitar ela,
você tem a informação e pode resolver. Porque a gente não pode usar essa ideia do Deus vai me ajudar, eu vou ter sorte e Deus vai me ajudar. Não, Deus ajuda a quem desenvolve, a quem procura, a quem coloca na sua cabecinha as coisas. Aí no momento certo ele vai te dar uma luz para que você chegue ao resultado e passe num concurso, num vestibular, nas suas provas na escola, todos os percursos da vida de vocês. Então, voltando, MDC entre o número 24 e o número 36, que é o que eu estou dando como exemplo aqui para vocês. Então, quando eu faço o MDC, vamos recordar, eu coloco o maior número na frente e o menor depois. Então, olha lá, e o maior número era o denominador, eu pus ele na frente. E o numerador. Não precisa colocar denominador, numerador. Pode ser numerador, denominador. O importante é que na hora que vocês vão dividir, coloquem o maior número na frente. Então, ao dividir o número 36 por 24, vai dar 1. 1 vezes 24 é 24. Para chegar no 36, faltam 12 números. Aí esse número que eu obtive aqui, eu ponho aqui do lado do 24. E de novo vou realizar a divisão. 24 dividido por 12 vai dar 2. 2 vezes 12, 24. Para 24 nada. Quando eu chego na resposta do zero, é porque essa conta é exata e o MDC entre 24 e 36 é 12, conforme eu coloquei aqui. E aí eu faço então a simplificação, olha lá. O 24 e 36, eu divido por 12. Então, 24 dividido por 12 é 2 e 36 dividido por 12 é 3. Aí vai direto, sem ficar fazendo toda hora essa divisão. Apesar que sempre optam por fazer esse tipo de divisão. Mas existe essa facilidade também. Bom, vou passar exercícios para vocês que na quarta-feira nós vamos corrigir. É assim que o canal funciona, né? Aos domingos nós temos a aula, eu deixo um exercício e nós corrigimos ele na quarta-feira, também fazendo esses mesmos comentários para quem está chegando no canal possa aprender e dar continuidade. Vamos lá, exercício. O exercício então é: simplifique pelo método das divisões sucessivas. O 8 sobre 20, ou 8 vinteavos. Método das divisões sucessivas é ir dividindo pelos números possíveis, né, no numerador e no denominador, até chegar a uma fração irredutível. Simplifique pelo método do MDC, 84 sobre 72, ou 84 72avos. Façam o jogo da velha. Montem aqui o máximo divisor comum, calcule e aí simplifiquem. Porque aí vocês vão achar o maior número que divide esses dois números ao mesmo tempo. Obrigada pela companhia de vocês. Até quarta-feira na correção dos exercícios. Compartilhem a aula se vocês gostaram. Curtam a aula para que o YouTube indique para vocês mesmos o assunto que vocês estão buscando e procurando. Inscrevam-se no canal clicando no sininho para poder receber novas notificações. Obrigada e até quarta-feira.